E aí, minhas amadas, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para compartilhar nossa aula de como superar desafios e obter resultados. Bom, espero que você aproveite essa aula e também faça suas anotações. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum feedback, fico à disposição de vocês. Para a gente iniciar, vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam ver o conteúdo também. Só um minutinho. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí o conteúdo compartilhado na minha tela. Um slide bem objetivo, mas também de um conteúdo rico, onde eu separei as principais dicas, né, sobre como superar desafios e também obter resultados. Bom, primeiramente, quem que tem desafios, né? Até coloquei aqui o slide, levanta a mão quem não tem ali algum desafio dentro do empreendedorismo. Nós sabemos que os desafios são constantes na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal, profissional, amorosa. Então, sempre vai ser um processo evolutivo. Até compartilhei com vocês em uma das nossas reuniões, né? Bill Gates ele fala: antes eu tinha problema de milionário e agora eu tenho problema de bilionário. Então, todos os empreendedores, todos os empresários passam por desafios, passam por momentos onde eles se pegam assim, poxa, o que que eu vou fazer agora? Mas algo que a gente tem que começar a analisar sobre desafio é que existem desafios que são controlados, que estão no nosso controle, que são coisas que a gente consegue resolver e coisas que não são controláveis, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Não controlados. A incerteza econômica, ninguém consegue, né? Nenhum empreendedor consegue controlar quanto que vai estar o dólar, quanto que vai estar a bolsa de valores, as ações. Isso é um mercado, né? São inúmeros fatores que definem questões econômicas. Então, é algo que a gente não consegue controlar. Política também é algo que foge do nosso controle. Muitas vezes a gente sofre sim com a situação política do nosso país, mas está fora do nosso controle. Concorrência sempre vai existir. E também fatores, né, naturais e ambientais. Nós tivemos aí, lamentavelmente, a situação do Rio Grande do Sul, onde tivemos lá as enchentes, e isso é um desafio imenso, onde as pessoas não têm controle nenhum, né? E nós temos, ao mesmo tempo, situações, desafios que são controlados. O que que seria desafios controlados? Coisas que eu consigo controlar, eu consigo resolver, que nós conseguimos resolver. E aí entra a autorresponsabilidade. É a gente enxergar fatores e separar o que é um fato, né, um fato, e o que é uma preocupação que vai me gerar ansiedade, que vai me gerar uma situação de descontrole emocional e às vezes a gente está focado lá no não controlado. Por isso que nós criamos tantas preocupações, o nosso nível de ansiedade fica elevadíssimo, assim, super elevado, e nós nos penalizamos, porque nós travamos. E quando a gente trava, a gente realmente para de dar resultado. Então, é a gente focar nos desafios que nós conseguimos controlar. Quais são os desafios que nós conseguimos controlar? A gestão financeira do nosso negócio ou da nossa vida pessoal, gestão de pessoas. Como que eu me relaciono com as pessoas? Eu consigo, delegar coisas que fogem do meu controle, né? Coisas que eu consigo, às vezes,
economizar tempo? Será que eu não consigo contratar alguém de marketing para cuidar das minhas redes sociais? Será que eu não consigo contratar alguém do financeiro? Será que eu não consigo contratar uma auxiliar, uma assistente virtual, onde vai atender, fazer os atendimentos? Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, não é somente a nossa equipe, porque eu sei que muitas não possuem equipe, mas também como a gente delega funções para parceiros e até mesmo como nós nos relacionamos com as pessoas da nossa casa. Então, quando a gente diz gestão de pessoas, sempre a gente tem que lembrar que um dos principais fatores é relacionamento e comunicação. Isso faz com que as pessoas estejam alinhadas com o seu propósito, tá? Controle, o que mais um desafio controlado aqui? Marketing e vendas. Poxa, Yasmin, não estou conseguindo vender. Mas você tem meta de venda? Lembra que no segundo evento eu bati muito sobre isso, e também no primeiro e no segundo evento foi falado de metas, né? Metas precisam ser claras, precisam ser é, ousadas, elas precisam ser palpáveis também, alcançáveis, mas nós precisamos definir metas. E através das nossas metas, nós vamos criar estratégias que são as ações do dia a dia. Nós temos que lembrar que nós precisamos ter uma agenda de ataque e não uma agenda defensiva. O que que isso quer dizer, Yasmin? Uma agenda defensiva é aquela agenda que a gente fica se defendendo dos BO. Ah, não, eu fico o dia inteiro só resolvendo problema, só fico aqui apagando fogo. E pelo contrário, nosso objetivo é a gente ter uma agenda de ataque com ações onde a gente consiga, assim, gerenciar coisas que estão no nosso controle e prevenir situações que às vezes a gente não está no nosso controle, mas nós podemos nos prevenir em certas situações. E isso entra no marketing na venda, porque muitas pessoas é, possuem essa resistência do posicionamento nas redes sociais, de realmente fazer a venda, o fechamento de venda, de se especializar aonde está o seu cliente, o que realmente ele gosta, né? Como que é o relacionamento que eu estou tendo com a minha carteira de cliente. Então, na nossa agenda, precisa ter ali pelo menos alguns períodos reservados para que a gente possa cuidar da nossa estratégia de marketing e da nossa venda, como também o pós-venda. E também inovação e sustentabilidade. Quando a gente diz sustentabilidade, nem sempre a gente está falando de ambiental, né? Que é algo sustentável quanto à questão de redução de papel. Ambiental, eu digo nisso, tá? Mas sustentabilidade, como que eu vou manter o meu negócio de pé por muito tempo? De uma forma sustentável. Então, é a gente realmente analisar. Bom, vamos fazer um filtro. Então, quando a sua cabeça vir os pensamentos, a gente precisa listar. Até compartilhei com vocês na primeira palestra, no primeiro evento, essa questão, essa ferramenta que eu vou disponibilizar hoje para vocês, coisas que são importantes e que não estão no meu controle e não, que estão no meu controle e quais são os focos, né? Porque são muitas coisas, mas a gente precisa definir quais são as prioridades. Então, todos os nossos desafios que são controlados, nós precisamos mapeá-los. Lembra que eu disponibilizei uma lista de tarefas onde tem ali questões de financeiro, marketing, vendas, até de limpeza, né, do ambiente. Nós precisamos mapear quais são as nossas atividades para colocar na nossa agenda de ataque, para que a gente possa realmente focar no resultado. Então, vamos chegar ali numa conclusão nesse primeiro slide. Primeiro passo é eu identificar quais são os meus desafios e quais são controlados e quais não estão no meu poder. Aqueles que não estão no meu poder, eu já vou riscar da minha lista. Porque sim, eu preciso estudar, eu preciso realmente entender o que está acontecendo no mundo, mas não depende de mim alguma mudança. Então, risque aquilo que não está no seu controle. Depois nós vamos focar no que está controlado.
Ok, então a minha gestão financeira eu preciso melhorar? Bom, então quais são as ações que eu vou tomar para mudar esse cenário dentro do meu negócio? Bom, então eu vou reservar de terça e quinta o período da manhã, eu vou cuidar do meu financeiro. Não, eu vou cuidar ali 30 minutos por dia. Não, eu vou parar na segunda-feira para olhar meu fluxo de caixa. Não, eu vou fazer todo o levantamento, das minhas despesas. Enfim. Você precisa identificar microações dentro do seu dia a dia, onde você vai poder mudar esse cenário. Beleza? Até aqui, ok? Bom, mas Yasmin, eu fico ansiosa, eu realmente fico me penalizando por causa dos desafios não controlados. E eu entendo, mas nós temos que lembrar que nós passamos por uma pandemia. Vocês se recordam? E quais foram a palavra da vez, né? A resiliência. Quando nós estamos diante de um problema, de uma situação onde nós não conseguimos mudar, nós temos que ser resilientes. E no dicionário, o que que é resiliência? É a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, é a famosa flexibilidade. As pessoas que possuem mais sucesso na vida são pessoas flexíveis que sabem se adaptar nas piores situações. Então, diante de situações que vão acontecer, por exemplo, doenças, afastamento de colaboradores, até mesmo morte, situações que realmente nós não conseguimos controlar, nós vamos precisar ser resilientes. E isso nós precisamos começar a exercitar a resiliência nos pequenos detalhes. Porque às vezes uma coisinha de nada não aconteceu da forma com que a gente quer, com que a gente queria que acontecesse, a gente já emburra, a gente já fecha a cara, já fica nervosa. E a gente entender que muitas vezes as coisas não vão ser da maneira que a gente pensou e não estão no nosso controle. Então, a resiliência é algo que a gente vai precisar realmente praticar constantemente, ok? Agora, para os desafios que nós temos ali, controle, lembra do chá que nós falamos nos eventos? Conhecimento, habilidade e atitude. E aqui também eu coloquei mais dois As, que é o A dos aliados e do ambiente. Os aliados, eu quero pegar aqui um. Até esses dias eu falei no meu Instagram e volto a reforçar sobre essa questão dos aliados. Por quê? Hoje está muito em alta. Vamos fazer parcerias, vamos ter muitos parceiros e tudo bem. Mas quando nós temos aliados, que são pessoas que possuem os mesmos valores, os mesmos princípios, que estão ali conosco, né, que são parceiros de fato, eles são aliados, são pessoas onde a gente confia, onde a gente realmente vai batalhar lado a lado. Então, busque listar aí quem são as pessoas que estão ao seu redor. Quais são as pessoas onde você realmente acha que, poxa, aquela pessoa ali eu aprendo tanto quando eu estou do lado dela. Aquela pessoa ali realmente me dá um gás quando eu estou, né, convivendo com ela. Então, os aliados são pessoas que realmente dão gás para os nossos sonhos, que realmente nos incentivam e também nos ensinam muito. E o ambiente também. Lembra que a gente já falou de ambiente várias vezes? Como que o ambiente afeta no nosso emocional e também na forma com que a gente visualiza as coisas? Então, busque estar em ambientes mais agregadores, em ambientes onde a gente consiga, onde você consiga realmente sair de alguma forma transformado ou impactado de uma forma positiva. Evite ambientes onde as pessoas são falsas, onde as pessoas falam mal umas das outras, ambientes que são negativos. Pense na onde que você está frequentando ultimamente, porque isso impacta diretamente de como que você encara os seus desafios. Porque se você convive com pessoas que realmente
não empreendem, ou que realmente têm uma visão meia conturbada da vida, ou que às vezes de uma certa forma são covardes diante de algum desafio. Isso faz com que você também se retraia diante dos desafios. Então, cuidado com os ambientes e com as pessoas que você está colocando ao seu redor. Isso interfere diretamente no seu resultado. Napoleão Hill, que é um escritor, né, um jornalista, ó, de mil e mil anos, ele escreveu alguns livros, né, ele tem um manuscrito onde ele fala, ele estudou por 20 anos as mentes mais bem-sucedidas da América do Norte, dos Estados Unidos. Entre eles está Henry Ford, Dale Carnegie, enfim, os caras que são mais bambambam dos Estados Unidos, o que que acontecia? Eles se reuniam eles se reuniam para conversar, eles se reuniam para pescar juntos, eles buscavam estar próximos de pessoas que tinham mindset de crescimento, pessoas que almejavam chegar aonde todos ali estavam lutando, né, e buscando melhorar de vida. Então, um dos fatores, e isso é estudo, isso é comportamento, é a gente pensar. Bom, o que que as pessoas bem-sucedidas elas fazem? Bom, elas se reúnem, elas realmente buscam ajudar umas às outras. Isso é um comportamento de pessoas que são agregadoras, de pessoas que encaram desafios, que dão suporte umas para as outras. E isso também nos ajuda a realmente superar desafios. Conhecimento, algo que você já está fazendo, vendo essa aula, né, que é de extrema importância. Então, buscar conhecimento nunca é demais. Nós devemos diariamente buscar ferramentas onde nós podemos aprender algo, algo que tanto profissional quanto comportamental, como de fala, como de comunicação. E muitas vezes a gente também colocar na nossa agenda lá de ataque momentos onde a gente possa estudar, onde a gente possa ler um livro, onde nós possamos ver, às vezes, um podcast voltado para negócio, um momento para a gente olhar o material da comunidade que fica aqui no Drive da comunidade, repassar os conteúdos, realmente estudar. Então, todo bem-sucedido, ele também tem a humildade para aprender. Então, toda pessoa que tem bons resultados, ela muitas vezes não, ela sempre se coloca no papel de estudioso, de humildade para aprender. Lógico, nós temos que ter filtro para saber o que que nós vamos aprender, né? Quem que nós vamos ouvir. Mas é de extrema importância que nós buscamos mais momentos de aprendizado, ok? Habilidades. Então, a vida, habilidade e atitude, gente. Eu acredito que é o que faz a chave, o ponteiro da vida ali do empreendedorismo girar. Porque é no momento onde você vai para o campo de ataque, onde você se movimenta, que realmente as coisas mudam ao nosso redor. Vocês já devem ter ouvido, a gente já deve ter falado isso. Quando você muda, o seu redor também muda. Então, quando a gente pensa lá no desafio e nas pequenas microações no meu dia a dia e da nossa agenda de ataque, eu preciso lembrar disso. Eu estou tendo uma atitude baseada onde eu quero chegar. E até por isso que eu quero apresentar aqui para vocês, as meninas da segunda turma não tiveram acesso a essa ferramenta, mas as meninas que participaram do primeiro curso, né, do primeiro evento, tiveram acesso a essa ferramenta. Se você é da primeira turma, revisite essa ferramenta. Se você é da segunda turma, faça essa ferramenta que eu vou apresentar agora para vocês, que ela é de extrema importância, tá? O que é essa ferramenta de foco no futuro? Essa ferramenta é para que a gente possa realmente ter um senso de direção. Muitas vezes a gente. E lembra que a gente fez a planilha, né? Com o plano de ação, com
a nossa análise SWOT, onde vocês colocaram lá as fortalezas, as fraquezas, quais são as ameaças, quais são as oportunidades? Bom, essa ferramenta é um mix de várias coisas ao mesmo tempo, mas é fatal para a gente poder colocar coisas em ação e começar a ter resultado. Então, o primeiro quadrante ali, cenário ideal, é para que você realmente visualize e escreva aonde você quer chegar. Bom, aonde que eu quero chegar, quanto que eu quero faturar, e você precisa ser específica. Coloque a data, coloque qual é o valor que você quer ter na sua conta, quantos clientes você quer ter, quais são quantos inscritos você quer ter no Instagram? Enfim, coloque ali o cenário ideal diante da sua visão empresarial. Depois, nesses dois quadrados do meio, que são as forças e as fraquezas, eu quero que você coloque. Bom, quais são as minhas forças? O que eu sou boa de fazer? Bom, eu sou comunicativa, eu tenho habilidade para me relacionar bem, eu sou analítica, eu sei preencher minhas planilhas, eu sou dedicada, eu sou resiliente, enfim, coloque todas as suas forças ali. Depois, nas fraquezas, você também vai analisar, poxa, eu sou procrastinadora. Eu realmente não me comunico bem. Eu preciso me controlar financeiramente. Então, coloque tanto as suas fraquezas e as suas forças. E aí, quando a gente olha para o nosso cenário, a gente tem que lembrar o seguinte: as minhas forças são as minhas armas. Eu preciso otimizar o uso das minhas armas. E as minhas fraquezas são os meus pontos a melhorar. Então, muitas vezes eu vou ter que minimizar essas fraquezas para mim realmente obter resultados diante do meu cenário. Então, vamos lá. Nós temos um objetivo, que é o cenário ideal, nós já temos as armas, e agora a gente vai fazer o plano de ação. E o que é o plano de ação? É realmente definir as microações que você precisa executar diariamente para chegar no seu cenário ideal. E através das suas fortalezas você vai fazer essas ações. Então, essa ferramenta, ela é rápida, ela é objetiva e ela é poderosa. Se vocês aplicarem, eu posso ter, assim, eu coloco minha mão no fogo se vocês não vão ter resultado quanto a isso. E vocês vão preencher essa planilha, essa ferramenta. E na próxima reunião presencial, vocês vão trazer essa planilha preenchida, essa ferramenta preenchida, ok? Que nós vamos compartilhar e falar um pouquinho mais sobre ela, ok? Combinado? Bom, voltando aqui para nossa apresentação, então. Depois que eu faço, né, ali toda a minha parte de identificação, da onde eu quero chegar, quais são as ações, e também lembrar que diante de um desafio, o que eu preciso realmente analisar? É um desafio controlado? É um desafio não controlado? Bom, se é controlado, quais são as ações que eu estou fazendo para mudar isso? Ah, não, não estou fazendo ação. Então, aí eu preciso pegar algumas estratégias para mim poder mapear. Essa ferramenta que eu acabei de apresentar já é uma ferramenta que mescla aí tanto metas e planejamento como análise SWOT. A análise SWOT, a gente realmente identificar ali quais são as oportunidades, quais são as ameaças. Isso a gente pode fazer de uma forma completa. Também vou colocar uma análise SWOT no nosso Drive, vocês podem preencher também voltado para o negócio, tá? Depois, inovação e agilidade. Lembrar que para a gente, a agilidade também tem que ser balanceada, tá? Porque muitas vezes a gente quer, na ansiedade, resolver as coisas e coloca os pés pelas mãos. Então, nós precisamos ter também ali um controle emocional de eu preciso ser ágil, mas eu preciso ser cautelosa e inovadora. Então, pensem um pouco antes de tomar qualquer medida, mas também não fiquem paradas, tá? Então, a gente precisa buscar ali um ponto de equilíbrio. Não precisa ser uma pessoa totalmente explosiva que toma todas as atitudes, mas também não precisa ser aquela pessoa que fica lá esperando 2 anos para tomar uma atitude, tá?
E gestão de recursos. O que é recurso, Yasmin? Não é só money, né? Não é só dinheiro, recurso. Recurso é tempo. Como que você está gerindo o seu tempo hoje? Como que você realmente está se colocando ali, diante dos seus recursos? O seu recurso pode ser, às vezes, a sua rede de relacionamento, as suas habilidades de soft skills, né? A sua comunicação, a sua oratória, também o seu tempo, enfim. Quais são os recursos que você possui hoje? Talvez é o seu estoque que está parado, às vezes é um curso que está na gaveta, às vezes enfim. Faço o levantamento. Bom, às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muito recurso parado e eu preciso gerir esse recurso. Eu preciso gerar movimentação com esse recurso para que ele possa multiplicar, tá? Bom, gente, até aqui eu dei um panorama para vocês. A aula hoje é bem dinâmica, é para realmente trazer um insight rápido e prático para vocês. Então, eu até coloquei aqui, né, uma frase que eu até postei esses dias: em Deus eu acredito, todos os restos, né, todos os outros me tragam os dados. Que é importante que nós tenhamos métricas, que a gente tenha informações na nossa empresa. Por isso que é importante que a gente tenha anotações e informações relacionadas aonde a gente quer chegar, quais são as nossas metas e quais são as ações. Até porque, diante de todo o nosso dia a dia, né, de tanta demanda, é normal que a gente se perca. Então, nós precisamos ter ali um momento para ser direcionado de novo. Aí, muitas vezes a gente está focado. Aí vem alguém e fala: Não, agora você precisa fazer isso. Aí você para de fazer suas coisas e faz aquilo. Ou às vezes você tá ali, não, mas agora você tem que fazer isso. Então, aí quando você vê, você tá em outra coisa. Então, foque no que realmente te importa. Foque realmente no que faz sentido para você, o que realmente você acredita que vai gerar frutos para você e para o seu cliente. Isso é trabalhar com propósito. É identificar realmente qual é o seu posicionamento diante do seu negócio e do seu mercado, ok? Eu quero deixar aqui uma reflexão. Então, diante de um desafio, quando o desafio chegar, bom, é controlado? Não é? Bom, se é controlado, o que eu preciso executar? O que eu preciso mudar? E aí eu posso fazer essas três perguntas. Quais são os conhecimentos que eu preciso adquirir para resolver esse desafio? Quais são os comportamentos que eu preciso mudar para superar esse desafio? Ou quais são as pessoas que eu devo procurar para me ajudar? Esse é realmente o chá em prática. É a gente observar que precisa ter ali uma movimentação diante de um desafio e não a gente colocar isso como uma preocupação e cair dentro de uma ansiedade, de uma procrastinação. Nós precisamos encarar o desafio, mas de forma tranquila, com uma forma racional de que, ok, isso aqui é meu, eu vou resolver. Não, essa parte aqui não é minha, não tem como eu controlar, então eu nem vou pensar sobre isso, ok? E vocês podem ter certeza que vai mudar a jornada de vocês quanto ao empreendedorismo. Bom, eu agradeço vocês, eu vou encerrando aqui. Eu vou salvar todas as ferramentas que eu disse aqui, análise SWOT, a ferramenta de foco em ação, tá? Foco em ação, que vai ser a que a gente vai trazer na próxima reunião. Também vou deixar ali aquele mapa mental falando sobre gestão de tarefas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contar comigo. Um grande beijo e até a próxima.